Se você ainda não desenvolveu o hábito de praticar meditação, eu te sugiro hoje que você repense sobre essa possibilidade, porque conforme alguns estudos científicos têm comprovado, quem desenvolve esse hábito de meditar tem colhido alguns frutos bem importantes para ter mais qualidade de vida, mais foco, mais atenção, menos estresse, menos ansiedade, menos sintomas depressivos. Até porque a prática constante de meditações pode alterar algumas áreas específicas do cérebro, trazendo inúmeros benefícios. Mas um ponto importante que devemos levar em consideração é que estamos vivendo numa era de excesso de informações devido ao uso da tecnologia, que, claro, é bom, né? É uma evolução importante, significativa. Inclusive, você só está me ouvindo aqui agora devido a isso, só que o problema está no excesso. No excesso de informações, mesmo as informações boas, as coisas boas, as coisas que a gente aprende, as coisas saudáveis, mesmo assim tem tido um excesso de informações. Então aqui eu nem vou levar em consideração excesso de notícias ruins e coisas afins, que acabam prejudicando ainda mais. Porém, só o uso desenfreado que a gente tem tido da tecnologia de forma geral tem estimulado demais o nosso cérebro, deixando a nossa mente hiperacelerada pelo excesso de estímulos, até mesmo o excesso de tela tem feito mal, e aí pode gerar muito mais ansiedade, muito mais estresse, porque a gente não desliga. É de alguma forma sempre uma necessidade de estarmos conectados, ainda mais quem faz o uso desenfreado de redes sociais, que aí também entram comparações, acabam baixando um pouquinho a autoestima, favorecendo com sintomas depressivos, mais ansiedade, mais autocobrança. Inclusive eu até tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre as redes sociais, né, para a gente refletir um pouquinho nisso, mas esse nem é o ponto de hoje. O ponto aqui é que a gente não tem conseguido descansar, ficar naquele não fazer nada, né? Para isso basta vocês olharem, prestarem atenção na rua, né, onde as pessoas costumam andar olhando para o celular, às vezes no trânsito. Se você vai em algum lugar que tem fila, é muito comum que as pessoas estejam ali conectadas ao seu celular e à tecnologia de forma geral. Mesmo em casa, em momentos de não fazer nada, parece que tem que ter algo ali que envolva uma tela, algo que sempre nos deixe conectados. E até que ponto esse excesso está sendo tão nocivo, né? E aí o ponto é justamente esse: a gente não tem descansado, dado um tempo para o nosso cérebro ter esse descanso, porque é muito estímulo o tempo todo, então isso vai gerar um estresse, porque existe um excesso aí, não está tendo um equilíbrio, o que seria bem interessante. E aí entra uma opção de a gente parar um pouquinho mais, desacelerar a nossa mente praticando a meditação. É uma das formas de trazer mais a mente para o agora, descansar um pouco e não só enviar cada vez mais informações, porque esse excesso vai trazer malefícios. E aí existem vários tipos de meditações, então isso vai ser subjetivo. Cada pessoa precisa escolher uma que goste, né, que se interesse, que faça sentido. Mas uma que eu vou falar aqui hoje é da meditação de atenção plena, que é o que a ciência tem realizado vários estudos comprovando a eficácia dela. E basicamente é trazer a nossa mente mais para o agora, para o que existe nesse momento, saindo um pouco do futuro
né? Excesso de futuro, preocupações, ansiedade, e também do excesso de passado, de ruminações, de ficar remoendo coisas, se sentindo mal e vir mais para o agora, que é o que existe nesse momento, apreciar mais a vida. E através de algumas meditações guiadas é possível a gente se ancorar mais no agora, através dos nossos 5 sentidos, da nossa respiração, ficar mais presente. E assim a gente vai, com as práticas formais, ensinando o nosso cérebro a ficar mais no agora. A gente vai desenvolvendo esse hábito e aí você vai utilizando durante todo o seu dia, focando mais no seu trabalho, aonde você estiver. Mas precisa desenvolver esse hábito e para isso vai um tempo. Por isso é importante a prática de meditações diárias, nem que sejam de 5, 10 minutinhos por dia, e se possível depois vai aumentando esse tempo, mas aí é preciso ter persistência. E tem inúmeros estudos comprovando que muitas pessoas têm aumentado a sua qualidade de vida a partir destas práticas, e as meditações de atenção plena, elas vão te ensinando a se colocar como um observador da sua vida, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do que está acontecendo nesse exato momento. Aprendendo a observar mais os teus sentimentos, os teus pensamentos, lembrando que não é esvaziar a mente. O nosso cérebro ele vai pensar, não tem jeito, a nossa mente vai ter muitas vezes um excesso de pensamentos, principalmente se você estiver mais estressado, mas você vai se colocar como um observador, não se misturando com todos aqueles pensamentos e sentimentos. Porque a partir do momento que a gente consegue observar os nossos pensamentos, nós não somos os nossos pensamentos, somos aquele que observa. Então você vai criando uma separação, um distanciamento daquela mente hiperacelerada, com um monte também de sentimentos e coisas angustiantes. A meditação ela vai te ajudando a separar um pouco disso, trazendo um certo bem-estar. E aí você vai melhorando mais o seu foco, a sua atenção, né? Porque você vai desenvolvendo esse hábito de estar mais presente, não tanto no futuro ou tanto no passado. Então a meditação guiada, ela também atua como um método preventivo para evitar ansiedade ou até mesmo depressão. Por isso é importante ter esse hábito, né? Desenvolver essa habilidade de estar mais presente. E a meditação vai te guiar nisso, vai te ajudar com isso. Então busque por meditações guiadas que te ajude a desenvolver esse hábito. Existem tantos aplicativos que tem. Aqui no próprio YouTube tem vários formatos, vários tipos, e aí você vai vendo aquela que você se adapta melhor, né? Que faz sentido para você. Lembrando que para quem tem muito essa tendência de sofrer com muita ansiedade, com preocupações, né? Com pensamentos muito no futuro, ou até mesmo muita ruminação, coisas do passado, sentimentos mais nocivos, que causam muito desconforto, é importante você procurar meditações guiadas que foque mais no externo, que utilize mais dos teus 5 sentidos para focar mais nos sons, no ambiente à sua volta, para te tirar um pouquinho do foco ou da identificação com esses pensamentos e sentimentos. E aí, com o tempo, você vai tendo esse hábito de observar mais, e aí você vai treinando a sua mente até chegar a um ponto de observar esses pensamentos e sentimentos com mais neutralidade. Inclusive, eu tenho uma meditação guiada aqui no canal de Atenção Plena, que utiliza alguns dos 5 sentidos, mais nesse externo mesmo. Então eu vou deixar aqui no finalzinho, se você quiser dar uma olhadinha, para que você não se perca, né, nos seus sentimentos ou excesso de pensamentos.
E outro ponto importante é que você vai colher os benefícios da prática de meditação a longo prazo. Então precisa ter um tempo, cuida com o imediatismo. Algo que está em voga nesse momento. A gente tem essa tendência de querer tudo para ontem. E você só vai colher os benefícios da meditação a longo prazo, se você tiver uma constância, se você meditar todos os dias, durante algumas semanas, alguns meses, aí você vai colhendo os frutos. Não tem como você plantar uma árvore e querer colher os frutos amanhã. Você vai ter que esperar essa árvore crescer para daí você colher os frutos dela. E a meditação é a mesma coisa, você vai ter que ir meditando diariamente e com o passar do tempo você vai notando os benefícios. Se você também não desistir, você pode começar com um tempo pequeno, um tempo de 5, 10, 15 minutos, mas se puder aumentar um pouquinho gradativamente, é importante, mas vai ser a longo prazo. E aí, conforme comentado, você pode colher vários benefícios, né, trabalhando com prevenção também de sintomas de transtornos. E para quem já tem ansiedade, depressão, insônia ou vive muito estressado, você vai colher os frutos disso a longo prazo, reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, sintomas depressivos, ajudando com o teu sono e outros benefícios também. E de forma geral, para a gente ter uma vida mais saudável, ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, a gente precisa cuidar da nossa saúde de forma integral. Então não é só a meditação que vai te ajudar, a meditação é uma das coisas que pode te ajudar. Aí a gente tem que pensar numa alimentação saudável, atividade física, cuidar do sono, da nossa saúde mental. Momentos de lazer são importantes e a meditação também, como um auxílio a mais. Para quem puder fazer terapia, também é importante para aprender a lidar melhor com a vida de forma geral, com situações ruins, com conflitos e tudo mais. Então vejam que são várias coisas que a gente vai fazendo e que vai colaborando para um bem-estar, para uma qualidade de vida. E a prática de meditação diária a longo prazo é algo a mais que você pode incluir aí na sua vida e ter mais bem-estar, uma qualidade de vida melhor. Mas para isso a gente precisa ter um esforço, uma constância, uma certa disciplina e autocuidado. Você precisa se interessar a cuidar de você. Então são vários fatores que vão contribuir com a tua saúde de forma integral, não é só uma coisa ou só outra. É como se a gente tivesse que ter, além de uma constância, um esforço para ficar bem. Inclusive, se você já tem esse hábito de meditar, deixa aqui nos comentários só para que eu tenha uma noção e conta se você já tem colhido alguns benefícios ou se você começou e desistiu, para a gente ter uma troca aqui também sobre esse assunto. E outro ponto importante também da meditação é que te ajuda a tirar o foco só de coisas externas, de procurar por bem-estar em coisas externas o tempo todo. Uma das coisas, a tecnologia, como falamos anteriormente, porque também te ajuda a parar um pouquinho, a respirar melhor, a ter um pouquinho mais de calma, de paciência, se conectar com você. Te ajuda a se conhecer melhor, a olhar com mais naturalidade para as tuas emoções, para os teus pensamentos, para a forma como você age. Te ajuda a parar um pouquinho, desacelerar, estimula a paciência, que parece que está fora de moda, né? Tudo tem que ser para ontem, para hoje, para agora. As pessoas não querem mais parar, relaxar, descansar. Fatores tão importantes para a nossa saúde.
te ajuda a melhorar o seu diálogo interno, a ter mais paciência com você, mais empatia, se julgar menos os outros, ter mais empatia com os outros também, a se conectar mais com você de forma geral. E isso pode trazer benefícios, além do autoconhecimento, mas cuide com imediatismo, porque isso não é da noite para o dia, precisa ter uma constância. A ciência já tem se debruçado sobre isso, realizado vários estudos científicos, tem vários artigos que falam sobre isso, você pode pesquisar, se informar mais, porém você precisa praticar para que você prove para você a eficácia da meditação na sua vida. Então não fique só em colher informações, tente colocar isso em prática, faça um teste e descubra você por você qual tipo de meditação que se encaixa para a sua vida, para a sua rotina e veja você os frutos a longo prazo. Faça esse teste consigo mesmo e comprove a eficácia para você, porque não adianta a gente só receber essas informações, né, como falamos de todas as informações que temos hoje, com muita facilidade, mas se a gente não trazer para nossa vida, para nossa realidade, colocar em prática, às vezes vale mais a gente colher informações importantes e ir colocando em prática do que ficar só recebendo um monte de informações e não colocar nada em prática. Aí você vai ficar só na quantidade e não na qualidade. Então cuide com isso e prove você mesmo a eficácia do hábito da meditação na sua vida, e você só vai saber praticando, tirando as suas próprias conclusões. E se esse vídeo fez sentido para você, se foi útil em algum momento, compartilhe com mais pessoas e fique agora com a prática de meditação de atenção plena para que te ajude a se ancorar mais no agora, no momento presente, para que com o tempo você vá colhendo os frutos, os benefícios da meditação. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.